Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E também pode ser assistido pelo www.arcanocelestes.com e pelo www.cwbtv.net. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo 3027 4741. Conosco, mais uma vez essa noite, o reverendo Andy Hellman, vindo dos Estados Unidos, e um novo convidado, que é o pastor Mauro de Pado, também, que mora na Pensilvânia, nos Estados Unidos, há 27 anos. Né? Boa noite, pastor Mauro. Boa noite. Boa noite, reverendo Hellman. E o tema de hoje, que nós vamos falar, é sobre os casamentos à luz das doutrinas celestes. Né? Pastor Mauro, o que o casamento, o que é, na verdade, o casamento na visão da nova igreja ou das doutrinas celestes? Na verdade, na nova igreja, o casamento fundamental é o casamento entre o bem e a verdade. Esse casamento está na criação inteira, inclusive também no casamento entre a mulher e o marido dela. A mulher que representa o bem, o amor, e o marido que representa a verdade e a sabedoria. E o pastor Andy gostaria de fazer uma colocação? Nessa coisa, desde que o bem e a verdade, que fica uma coisa espiritual, é por isso que o casamento não termina com essa vida. Que não é simplesmente um casamento carnal, mas um casamento da carne, mas um casamento espiritual. Por isso, quando a gente morre e deixa o corpo aqui, ainda é casado, porque essa conjunção do bem e da verdade continua para sempre. Sim. Então o ideal seria que o casamento ele iniciasse nesse mundo e se ele não progredisse para a eternidade, pelo menos que ele continuasse até o final da vida, não é? Ele deve continuar pelo menos até o final da vida, se não para a eternidade. O ideal seria a eternidade. A partir do que as pessoas que estão casadas trabalham no seu casamento, fazem um esforço para se unirem como bem é verdade, esse casamento ele progride, passa a ser espiritual, e quando ele passa a ser espiritual, ele é um casamento eterno. Ele reconhece a conjunção, né, dos espíritos, e não só a conjunção física que existe, mas também os espíritos se unindo. Sim. Conjunção das mentes e das almas. E das almas. No caso, né? Por isso a lei do casamento é mais do que uma só coisa civil. A lei de casamento é moral e espiritual também, uma lei divina. Então, por isso Correto. que vai durar para sempre. E também por isso, desde que ele é civil, que será casamento? Se a pessoa casa e desfaz. Casamento, ou votos que faz no casamento, é justamente que eles vão ficar juntos para o fim da vida. Alguns, infelizmente, não sabem que vai durar para a eternidade. E isso enfraquece muitas vezes o casamento das muitas cristãos e outras pessoas. Que eles pensam que casamento é só deste mundo, então eles começam a não gostar e tudo começa a desfazer. E é uma coisa que você deve concordar antes de entrar no casamento, né? Quanto tempo vai durar esse casamento? Você deve conversar sobre isso antes de dizer o sim no altar. De assumir o compromisso. De assumir o compromisso. No caso, né? Porque determina a sua intenção, a qualidade do seu esforço no seu casamento. Se você acha que está, né, como a pessoa aluga uma casa, ela não acha que é a casa dela, a casa alugada. Quando a casa é sua, permanente, você trata essa casa diferente do que uma casa alugada. O casamento ele é permanente. Quando você acredita que ele é permanente e que não tem como sair desse casamento, você ali reconhece que seja o que acontecer, você tem que trabalhar nesse casamento, com as suas dificuldades que todos têm que encarar. Você não pode fugir do casamento, você tem que consertar
o que está ali para continuar na progressão. Se você achar que o casamento ele termina, que ele não precisa durar até o resto da vida, quando chegar um problema, você fala, então acaba aqui. Não precisa mais, não vamos brigar, vamos terminar o casamento. E que muitas pessoas hoje fazem, por isso que o casamento hoje não dura tanto. Há problemas, porque não acreditam que o casamento deve ser, pelo menos, durar até o fim dessa vida. No caso, não há uma ideia do eterno nas pessoas, né? E elas, perdendo essa ideia do eterno, elas acabam achando que se o casamento vai por 5 anos e depois você muda, né? Ou abandona, né? Você abre mão daquela responsabilidade, é como se, digamos assim, você não estivesse cometendo algo errado, é isso? E tem uma coisa, as pessoas até esquecem que quando casou, eles fez promessa. Eles fazem promessa para uma e outra, promessa diante da lei e promessa diante de Deus. Então, quando amam uma outra, eles esquecem, quando esse amor começa a esfriar, que acontece muitas vezes, que eles fez uma promessa para durar. É por isso que a pessoa tem que pensar que quando faz essa promessa, é como se você assinou um contrato para comprar uma casa, ou como você falava, ou comprar qualquer coisa, você assina, vocês sabe que tem compromisso. E com esse compromisso, a pessoa tem que cumprir esse compromisso. Imagina se você faz compromisso legal e você diz, agora não quero. A mesma coisa com casamento. A pessoa faz compromisso e ainda mais faz compromisso com a pessoa que você ama e tem compromisso também com Deus próprio. Então, se a gente sabe isso, essa promessa que se entra no espírito da pessoa, vai durar para sempre. E o amor vai crescer por causa disso. E ele vai buscar como unir cada vez mais. E vai buscar as verdades e os bens que vai unir. E então o casamento começa. Quando o ser humano reconhece que ele tem um espírito, ele também pode reconhecer que o casamento pode ter esse espírito também, essa conjunção também. Ele já não pensa mais somente no corpo. Ele não pensa só no corpo, na questão física e emocional, mas que tem a conjunção dos espíritos também. Certo. E essa conjunção dos espíritos, na verdade, é que dá qualidade verdadeira ao casamento. Sim. Isso seria a progressão, que a gente entende por progressão no casamento? Porque normalmente, que a pessoa não sabe, e quando casa, essa pessoa tem dentro de si um desejo de ser conjunto, especialmente a moça. Cada moça nasce com um desejo de casar, nem sabendo. E esse casamento então progrede. E o homem, ele tem desejo mais geral, um amor de sexo mais geral. Mas a moça tem um amor para casar. E quando a moça certa encontra o rapaz certo, então ela quer casar com ele, então ele se sente desejo agora de casar. Então ela tem que guardar esse desejo de casar dentro dela. E quando ela tem esse desejo de casar, então o próprio homem vai sentir e ele vai querer casar. Mas a coisa interessante nesse progresso, parece que o homem é aquele que iniciou. Mas realmente o início está no modo dela para casar. E ele sentindo isso, ele age. Mas disse nesse livro, Amor Conjugal, que é um livro bem completo, que vem do Senhor sobre casamento. E ele explica que embora que o homem ache que o amor vem dele, porque ele se sente, realmente o amor vem da moça para ele. Mas se ele achava que vem dela para ele, ele não gostaria tanto de casar. E a moça tem que ter esse como dizer, prudência, para não mostrar, eu quero você, porque se ela faz isso, o que acontece? O homem foge. Se afasta. Mas se a moça tem essa habilidade de amar ele e deixa ele fazer, ele faz chama a palavra? Cortejo com ela, então a pessoa se une mais. Certo. Então isso é o progresso antes de casar. Mas tem muito mais, não é, Mauro? Do progresso. Não é simplesmente casa certa e agora
pode andar sem nada. Nós estamos usando muito a ideia aqui de progressão, que o casamento na igreja ele é uma jornada, ele progride, tá? Ele cresce, Sim. Evolui. É um desenvolvimento. Ele é uma coisa viva, é uma coisa. Às vezes as pessoas acham, nós casamos, estamos lá no altar, já chegamos ao fim da nossa etapa, está tudo resolvido. Normalmente mas é o começo. É a imagem que se tem do casamento, é o noivo e a noiva no altar, né? E pronto. Selaram o acordo, trocaram as alianças e o casamento já está resolvido, né? Ali não é a chegada, ali é o começo. É o começo. Aí você está justamente começando essa progressão. E ela começa natural. Não é ainda um amor espiritual, entendeu? O que vai determinar se esse amor se torna entre o marido e a esposa espiritual é realmente o que eles fazem dentro do casamento, se eles encaram as suas dificuldades, acreditam nas verdades que ensinam o que é o casamento, na palavra de Deus, se eles trabalham juntos, aí que esse casamento, de ser natural, vai passar a ser racional e espiritual. E assim, permanente, para a eternidade. E tem uma etapa nisso que, dentro da doutrina celeste, que fala, esse capítulo no meio deste livro, fala o esponsais de núpcias. E esse esponsais é um promesso espiritual que vem antes do promesso natural. Quer dizer, a gente se eleva seu mente para as coisas da religião, para dar esse compromisso com o Senhor, para que eles depois podem fazer compromisso civil. Mas sem essa subida na mente, antes de se juntar dos corpos, a gente entra logo na carne, logo no corpo e satisfaz os desejos corporais e se queima lá dentro. Mas se a pessoa se sobe para o Senhor e veja que o casamento é uma coisa espiritual, pura, casta, limpo, uma coisa celeste e espiritual, dentro do qual fala esse livro, de todos os amores são juntados. Se essa pessoa aproxima o casamento deste jeito, então quando casa fisicamente também e civilmente, tem dentro daquilo uma joia preciosa. Uma coisa que fala é que o amor conjugal, que é o amor entre os cônjuges, é como joia dentro da matriz, da pedra matriz. E muitas vezes a gente acha, que bom casamento é. Esse amor do sexo é simplesmente uma matriz. Não é nada mal, mas a matriz em que a joia do amor verdadeiro resta. E se não reconhece primeiro a joia, muitas vezes nunca chega a essa coisa interior. É importante notar que o casamento, a parte externa do casamento, ela tem que ter uma qualidade espiritual dentro dela. Até uma ação simples, como dar uma rosa à esposa, ali pode ser uma ação espiritual, não é só externa. É o externo que tem o interno, tem uma qualidade interna. Daí que a mulher valoriza muito isso, né? Muito Às vezes isso. uma coisa muito simples, muito... Faz uma diferença muito grande. Exatamente. No casamento. Porque a conjunção está no nível dos espíritos e física também, entendeu? Então, a qualidade vem do espírito, no físico. E quando vem do espírito, ela dura. Quando ela se origina no físico, no natural, ela não dura. Por isso que os casamentos acabam, porque eles não progridem. Certo. Ficam sempre no natural e vão envelhecendo e tudo, e acaba o casamento, porque ele não progrediu para um lado espiritual. E o que pode ser feito na preparação, por exemplo, daquelas pessoas que desejam se casar? O que pode ser feito para que haja uma correta preparação e para que dessa preparação se dê um casamento bem orientado e que ele permaneça, né? É importante que a pessoa, quando está crescendo, jovem, principalmente, ele aprenda o que é o casamento verdadeiro, né? Por exemplo, que quando se assina aquele contrato, parte do contrato é: eu estou me casando com essa pessoa para o resto da minha vida. Não tem como sair desse casamento. Entendeu? Você tem que concordar com aquela outra pessoa, que é isso que vocês acreditam, para o casamento poder funcionar. E o jovem se prepara para o casamento quando as doutrinas celestes falam, quando ele foge dos males
em si como pecados contra Deus. Quando ele foge da cobiça. Então ele está se preparando para o casamento. Muitas pessoas hoje em dia falam, vou me preparar para o casamento, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter situação financeira. Não deixa de ser parte, mas não é a parte principal para o casamento durar. A parte para o casamento durar é a pessoa querer ter esse casamento espiritual, essa conexão com aquela pessoa e trabalhar com aquilo. O rapaz, ele deve tratar todas as moças que ele conhece com respeito. Porque é ali que ele vai se preparar para depois, mais tarde, tratar a esposa dele com respeito. Então, fugindo dos males como os pecados, como pecados. É uma coisa muito importante. Tem uma promessa dentro deste livro que fala assim, se o homem busca um casamento legítimo e a moça busca este casamento e foge das cobiças como coisas de mão cheia. Se eles fazem essas duas coisas, aquele com que essa pessoa casa vai durar não só para o resto da vida daqui, que é importantíssimo, mas vai durar para a vida eterna. Então se a prepara principal, como você falou, essas duas coisas. Você deve ter a intenção de ter esse casamento, de receber esse casamento espiritual na sua vida, e ter a perseverança nos seus esforços. Por exemplo, quando eu falo, eu quero isso para a minha vida, daqui a 10 anos eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, daqui a 10 anos eu quero estar casado, quando eu tiver 30 anos. O que eu faço hoje para me preparar para ter um casamento daqui a 10 anos? Eu tenho que ter essa ideia desse casamento, que eu quero daqui a 10 anos, para que eu possa tomar o próximo passo naquela direção. Não estou casado ainda, mas eu posso tomar o próximo passo naquela direção, para depois eu poder ser uma pessoa correta, justa, um bom marido, né? Mesmo que seja daqui a 10 anos. Então tem coisas que o jovem, as pessoas podem fazer para se preparar para essa conjunção mais tarde. E que, às vezes, quando não se faz essa preparação, a gente até pode perder a possibilidade de ter essa conjunção espiritual. É verdade. Entendeu? Porque a gente entra em erros, em constantes, que ficam mais permanentes, que depois, mais tarde, é difícil de se livrar deles. A gente mesmo coloca esses obstáculos. A gente mesmo coloca muitas esses vezes, obstáculos. ou consciente ou inconscientemente. Né? Correto. E o que acontece, por exemplo, quando, por uma infelicidade, a pessoa casa e depois vê que não é bem a pessoa que ela imaginava? Isso é tão normal. Porque se você pensa, uma pessoa com 20, 30 anos não é uma pessoa perfeita. Nem com 60, mas pelo menos eles têm mais chance. Então o casamento é para uma eternidade. Então muitos casam achando que agora tudo vai ser certo. Mas depois que casam, eles vejam as falhas na uma e outra. Ou ainda pior, uma pessoa casa sabendo das falhas e acha que ele mesmo vai mudar as falhas da outra. Mas a mudança que nós temos que fazer no casamento não é com falhas do nossa cônjuge, falhas em nós mesmos. Então, a pessoa acha que eu caso erradamente. Erradamente. Mas realmente, o pensamento que casa erradamente é o erro principal. Que ele começa de não amar tanto, de buscar amor em outro lugar e tudo isso. Então tem que saber que isso é um dádiva do Senhor. E ele não deve pensar que casou erradamente, simplesmente que tem um obstáculo que está dando problemas na vida. Você está dirigindo para a cidade, você encontra engarrafamento. Você vai dizer, eu errei, estou indo na direção errada, eu vou voltar. Não, você sabe que engarrafamento, você sabe a direção que deve andar, e você dá essa perseverança que você falava para andar para frente, sabendo que não vai ser tão fácil como você pensava no começo. Mas imagina se todo jovem sabia os obstáculos e tudo, ele nem sairia, não é? E infelizmente, uma tristeza hoje, tem tantos casamentos que está se quebrando, que não está dando certo, que os jovens nem querem casar. Até próprio apóstolo falou isso ao Jesus, quando ele falou sobre casamento, disse, então não convém o homem casar.
mas realmente na convém verdade, mesmo. não é essa a solução, né? Porque nada é melhor do que o casamento celeste para a eternidade com cônjuge na outra vida. Não tem nada mais feliz, nada, o galardão disso é além de qualquer outra coisa. Melhor do que uma profissão, Qualquer melhor coisa. do que um sucesso nesse mundo, melhor do que uma boa casa, melhor do que o dinheiro, melhor do que um bom carro, melhor do que ganhar na loteria. É isso mesmo. Um dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade é que as pessoas entram no casamento achando que vão se fazer felizes com o casamento. Mas, na verdade, as doutrinas celestes falam que o casamento é desejar fazer todo o bem àquela pessoa com quem você está casado. Não você, aquela pessoa. O seu foco deve ser na outra pessoa, não em você mesmo. E se o foco de sua esposa for em você, aí que há a conjunção. O problema é quando nós pensamos só em nós mesmos. Então a minha esposa ela tem que me servir, ela tem que concordar comigo, ela tem que fazer o que eu quero. Isso não vai dar certo. O casamento é uma oportunidade para você fazer uma outra pessoa feliz e não só você. Em conclusão, como consequência, você também vai ficar feliz. Mas não é o que você está querendo fazer, principalmente. Está querendo fazer aquela pessoa feliz. E muitas vezes a gente entra no casamento achando que ela vai me fazer feliz, ela vai me consertar, o casamento vai consertar a minha vida. Mas não é assim que funciona. O casamento, ele é que nem a vida, ele tem seus altos e baixos. Não é uma coisa constante, que é sempre igual, todo dia. Né? Tem dias da vida que você está muito feliz, está tudo indo muito bem, aí semana que vem, entendeu? O negócio não está tão bem. Uma coisa que surpreende, que às vezes pode ser alguma coisa que vai trazer dor, que vai trazer sofrimento, né? Isso, mas tudo isso faz parte do casamento, faz parte da vida, né? Faz parte do casamento, faz parte da vida. Pode olhar o amor do Senhor Jesus por nós. Esse amor é para a nossa felicidade, mas não a felicidade simplesmente externa, de uma boa cachaça, uma boa comida, um bom carro. A felicidade eterna que dura, que é um amor para outra. Então, o que o Senhor faz? Ele faz tudo para nós recebermos esse amor. Então, quando você ama seu cônjuge, você está querendo que ela tenha essa felicidade eterna e espiritual. Então, não é simplesmente comprando flores e doces para ter um momento de felicidade. É para que conduz para uma felicidade genuína. Uma coisa que nem falamos, mas uma delícia, das delícias maiores no casamento é os filhos. E criando os filhos juntos. Para que vocês dois guiem essa pessoa também para uma felicidade, um casamento bom e tudo isso. Então, se não tem esse fruto do casamento, pode ter outras coisas também que é bom, mas criando os filhos juntos é uma coisa tão importante. E rapidamente, para a gente concluir esse programa, que o nosso tempo já está se esgotando, quais seriam os conselhos assim finais que a gente poderia dar para o público que está nos assistindo em casa e principalmente para aqueles que desejam, né, ter um casamento feliz ou um casamento bem sucedido, né, para essa vida e, se possível, para a eternidade, né? Acho que uma coisa muito importante para o jovem, principalmente, saber e lembrar é que você deve ser a melhor pessoa possível. Você deve viver a sua vida da melhor forma possível, fazendo coisas que são boas e corretas. Porque às vezes a gente acha que se botar uma aparência melhor, fazer isso, fazer aquilo, vai atrair aquela pessoa. Mas não somos nós mesmos. Então, isso depois, mais cedo ou mais tarde, você tem que mostrar aquela pessoa que você verdadeiramente é. Então, viva a melhor vida possível. E mais uma coisa que muitos nem pensam, que o coração do casamento é a religião, é a crença no Senhor. E se você tem uma religião em comum, talvez no começo não teve, mas busque essa religião em comum para você ter os mesmos ideias, a mesma verdade, o mesmo amor. Isso vai dar coração aos pulmões do casamento. E isso que vai levar o casamento para sempre. Tá, então, muito obrigado, pastor Mauro, pastor Andy. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez conosco, e pela primeira vez o pastor Mauro.
E com isso nós vamos nos despedindo, né, das pessoas que nos assistem, sempre lembrando a todos que o nosso telefone de contato é o 3027-4741, para que as pessoas que procuram conhecer melhor os livros da Nova Igreja, os livros que foram publicados por Emanuel Swedenborg e que esclarecem o sentido interno da palavra, então esse telefone pode ser acessado, é o 3027-4741. E as perguntas, né, com dúvidas e sugestões, podem ser encaminhadas para o arcanocelestes@gmail.com, e que as pessoas então se manifestem sobre o nosso programa. E uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.